Amém, irmãos? Amém? Pega a sua Bíblia, abre o livro de Romanos 12, por gentileza. Glória a Jesus. Romanos 12. Vou ler aqui na King James. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Fala amém. Se assente, se assente, se assente. Parece hoje que é uma tempestade, vou aproveitar para dar culto de doutrina. Só vem uns poucos, né? Na tempestade. Amém? Quero falar um pouquinho com você sobre adoração. Não sei até onde vou chegar, mas queremos tratar alguns aspectos importantes sobre a nossa condição no culto. Você sabia que tudo nós temos que ensinar as pessoas na igreja? Absolutamente tudo. Desde elas terem ética, educação, aprender a andar na revelação, no poder de Deus. Temos que ensinar absolutamente tudo que você possa pensar para uma pessoa. E se nós não ensinarmos, ela sempre tem a tendência a perder, dentro de um culto, as bênçãos que Deus quer derramar sobre a vida delas. Porque tem unções que caem, e elas é tão fortes sobre algumas pessoas, e outras não. É porque na maioria dos casos as pessoas não sabem receber a unção. Porque algumas pessoas são tão profundamente curadas, e outras pessoas com coisas tão simples não são curadas. Porque na maioria dos casos, elas não são ensinadas a como receber cura. Porque uns são libertos dos demônios e outros não. É porque na maioria dos casos, outros não possuem fé para serem libertos. Tudo é uma questão de ter fé, e segundo, tudo é uma questão de aprender a receber. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Você sabia que a mesma batalha que tem para curar uma pessoa é a mesma batalha que tem para prosperar a vida de uma pessoa? O poder de Deus é o mesmo. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser em qualquer área das nossas vidas. O princípio segue-se o mesmo, a fé. Mas para cada tipo de fé, nós vamos precisar aprender de como operar nela. Você tem fé, eu concordo. Mas você sabe usar a sua fé? Esse é o teu problema. Fé, praticamente quase todos têm. Mas saber usar a fé, essa é a condição que nos leva a prosperar e ter a alegria de ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Romanos 12 está falando sobre a nossa transformação. Volta ao versículo 1. Diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e...
agradável a Deus, que é o nosso culto lógico, racional. O que Paulo está ensinando aqui para a gente aqui? Anos atrás, isso faz acho que uns 10 anos atrás, eu ia ministrar numa igreja, numa Assembleia de Deus. E essa palavra veio a mim. Eu estava sentado meditando. Eu ficava me perguntando ao Senhor, o que Paulo tinha na mente quando ele escreveu Romanos 12:1? Você sabe que toda a fonte de inspiração do apóstolo Paulo, ela vem das Escrituras do Antigo Testamento. E ela vem por revelação do próprio Senhor. Mas todas as palavras e fundamentação que ele deu das suas epístolas, ele sempre puxou algo das Escrituras. Amém? Então você vai ver que tudo que Deus determina para mim e para você num culto, está modelado na sua palavra. A apostasia dos cultos começa quando... Dois pontos importantes. Primeiro, quando os cristãos deixam de se modelar sobre o que Deus ordena na sua palavra. Eles começam a cultuar o homem. Quando eles saem do padrão que Deus estabelece para o homem. Segundo, quando criamos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, mas são coisas da mente humana. E começamos a cultuar a nossa própria mente e achamos que estamos adorando a Deus dentro de uma igreja. Essa é a primeira condição para vocês. Nós estamos enfrentando um tempo de apostasia na terra, não sei se você percebeu. Domingo, provavelmente eu vou trazer uma mensagem para vocês sobre o que se acontecerá durante o ciclo de 7 anos que vai se desenrolar a partir de 2024. Nesse ano de 2024 se abriu uma nova porta no mundo espiritual. Eu entrei nela. Eu já estou vivendo meu novo ciclo. Porém, todo novo ciclo exige uma nova mentalidade, como eu já ensinei para vocês. Você não pode entrar numa nova temporada de Deus na sua vida com a mesma mentalidade que você veio da passada. Você não pode viver as promessas de Deus com uma mentalidade de deserto na sua vida, de escassez na sua vida. Tudo é uma condição de transformação da sua mente, da sua conduta, da sua disponibilidade para Deus, do seu ajuste com as coisas santas e modeladas na palavra de Deus para você. Paulo diz ali para você, começa ali o teu culto, que é um sacrifício, uma disponibilidade de todo o seu ser para o Senhor. E o que ele tinha em mente quando ele começou a escrever o versículo 1 do capítulo 2? O Senhor me deu uma revelação. No dia que eu perguntei isso 10 anos atrás ou mais, eu tive uma visão, eu estava lendo, eu vi o tabernáculo de Moisés na minha frente. Quando Paulo começa a falar sobre entregar nossos corpos como sacrifício vivo, ele está falando da verdadeira adoração que existia, a verdadeira adoração em comparação com o modelo de tabernáculo de Moisés. O sacrifício e a verdadeira adoração naquela época era levada a oferta de expiação pelo pecado. A oferta de adoração a Deus. Geralmente eram os animais. Era levado o animal como um sacrifício vivo. Então o animal chegava vivo, não morto. A oferta tinha que ser viva. Não podia dar a Deus algo morto. Não podia dar a Deus algo contaminado. Tinha que ser limpo. E não podia dar a Deus algo defeituoso. Tinha que ser agradável. Você tem que entender que existem 3 condições para você adorar a Deus em espírito e em verdade aqui. João capítulo 4, versículo 24 diz que o Senhor ele é espírito e ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa que Deus é espírito e como diz o livro de Hebreus, Deus é pai dos espíritos. Deus é pai do meu espírito e não da minha carne. A minha adoção, a minha redenção está em meu espírito. A minha carne está num processo contínuo de santificação e purificação. E ela não pode sair desse processo. Ela não pode sair desse processo. Porque a carne é morta, a Bíblia diz. E a única maneira de trazer vida para ela é através do teu próprio espírito. Deus é pai dos espíritos.
E Ele está procurando teu espírito aqui essa noite. Bom, e como você libera seu espírito? A primeira condição primária, para que você possa ter uma verdadeira adoração a Deus em um culto, e ser atendido por Ele, socorrido por Ele, Ele te conceder graça e misericórdia para o seu arrependimento e uma transformação de vida para a tua salvação, é se o teu coração estiver disponível para Ele. Eu não quero saber da condição, ele também não quer saber da condição se você está em pecado, se você está santificado ou não aqui dentro. Ele aceita tanto o pecador que entra na sua condição mais miserável, como aquele que é santo. Mas aceita de uma única maneira: reverência no seu coração. Você já pode ser uma pessoa que já foi santificada por Deus, que não vive em pecado, não tem mais vínculo com esse mundo, mas se você perde seu senso de reverência na casa de Deus e se esquece diante de quem você veio adorar, você é reprovado por Deus. Aí pode entrar uma samaritana, que tinha uma vida toda perturbada emocionalmente, que tinha 5 maridos, que tinha agora, já tinha tido 5 e agora o que tinha dela não era dela. Pode estar uma pessoa em adultério, mas essa pessoa pode ter uma rendição de coração tão excelente como aquele que já está na presença de Deus há muito tempo. Então, para Deus, o que é válido para Ele agir no hoje, no rema na tua vida agora? Uma disponibilidade de coração, a primeira intenção que você tem que ter ao entrar aqui dentro da casa de Deus. Isso não começa aqui. Isso tem que começar quando você está na sua casa, quando você está meditando antes de você chegar aqui. As pessoas, elas não entendem como receber o favor de Deus num culto. Tem dia que a unção está tão poderosa, tão pesada, tão gloriosa aqui dentro, que poucos são aqueles que recebem. A gente olha quantas pessoas poderiam receber essa unção de libertação aqui dentro, essa unção de milagres, mas por que não recebe? Porque elas estão distraídas. Ela já sai distraída da sua casa, ela não sai com uma demanda no seu coração. Ela não sai pensando em buscar de fato Deus vivo para ser transformada, renovada. Porque alguns saem da sua casa e já sai com um desespero: Deus, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação, eu preciso que tu me livre da morte, estou cheio de pecado. Mas chega aqui dentro e recebe o favor de Deus. Por que acontece isso? Por causa da condição do coração, reverência. Às vezes você se esquece o porquê você veio aqui. Às vezes você veio buscar o apóstolo, ouvir a palavra do apóstolo, mas você se esquece que você veio se comparecer diante daquele que é vivo e todo-poderoso, que habita, como diz o livro de Isaías e Salmos, que habita entre seus querubins, mas habita entre aqueles que têm um coração contrito e quebrantado. Aonde Deus está exatamente agora? Isso não é uma brincadeira para você que está aqui dentro. Por que as pessoas não conseguem perceber essa verdade que eu estou falando? Porque ele foi saqueado, roubado, o temor do espírito das pessoas. A palavra temor, nesse século 21, diante da igreja apostata que nós estamos vivendo nesse século, ela não existe mais. Temor não se existe mais. Se existisse temor, existiria devoção. E se tivesse devoção, teria mais santificação. E para ter santificação, teria que ter um espírito rendido em oração. Então são esses valores que são eternos, que não são mais pregoados nas igrejas. Deus nos concedeu um ministério de restauração. Ele levantou meu apostolado para esta área. Esta é a graça apostólica que eu carrego, restauração. É um mandato para uns tempos atuais que eu estou vivendo. Nós temos que entender que Deus sempre levantará pessoas com missões específicas, com mandatos específicos, para trazer ao corpo de Cristo o despertar, realinhamento, unções que é necessário para o povo estar diante de Deus. Esses são os primeiros pontos que eu estou falando sobre adoração. E quando nós não temos mais a mentalidade, o entendimento de quem Deus é, e não somos mais ensinados o que é adorar a Deus num culto, nós entramos, saímos, muitos fazem assim, entra e sai, e não consegue encontrar a Deus. Adoração em um culto significa o povo
que vem buscar a Deus para se encontrar com o seu Deus e Deus com o seu povo. Você veio para adorar a Deus aqui, você veio para se encontrar com Ele e Ele para se encontrar com você. Mas sabe, você não está entendendo. Ele é cavalheiro. Ele diz: eu estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir, eu entrarei e cearei com você. O Espírito Santo é aquele que vem bater a porta do teu coração. Ele vem para te convencer. Deus falar com você profeticamente no culto, não cogite que isso signifique alguma aprovação para você. Não confunda dons do Espírito com a própria palavra de Deus para você no seu espírito. É diferente as duas coisas. Deus falar comigo por intermédio dos dons é uma coisa, mas Deus falar comigo dentro de mim, em sua palavra, é outro nível de relacionamento. Eu habito na palavra, a palavra habita em mim. João 3, 20, 21 nos ensina sobre isso. Porque todo aquele que está nele, a sua palavra habita nele, e ele, aquele que está nele habita nele, ele neles. Nisso sabemos que ele habita em nós pelo Espírito Santo que ele nos tem outorgado. O que a nossa geração está precisando? Voltar ao plano original. Em todos os aspectos nós temos ensinado e trabalhado na restauração da igreja da última hora. Quantas mensagens poderosas já foi dada aqui dentro, talvez você não lembre nem 1%, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você se esquece de um outro problema que acontece dentro do culto nas igrejas. Que acaba o culto e você abaixa a tua guarda. E você sai. Talvez saia alegre, saia cantando, saia abatido, não sei como você sai, mas você sai. Mas o problema não é se você sai triste ou alegre. O problema, qual é a disposição que teu coração saiu depois de um culto? Vou melhorar para Deus? Meditando sobre o que a palavra de Deus falou com você? Meditando sobre todos os acontecimentos que houve dentro daquele culto? O que Deus está falando com você? Aquilo marcou seu coração ao ponto de você sair pensando em melhorar e querer voltar e se dedicar àquele Deus que você viu trabalhando? Então o que acontece? As pessoas saem do culto e Jesus disse que o princípio da semeadura da palavra ocorre numa dimensão de batalha. Quando a palavra de Deus está trabalhando, o diabo também está lutando. Porque o diabo ele vem para roubar a preciosa semente da palavra para que ela não produza, não caia no solo do teu coração. Por isso que a primeira instância de perder a palavra de Deus é quando ela entra no ouvido e sai no outro, ela cai no meio do caminho, o diabo vem e rouba isso da tua vida. Sabe, a palavra está sendo anunciada e você fica conversando com a pessoa do teu lado. A palavra está sendo anunciada, a adoração está sendo entoada e nós ficamos com um espírito de distração, toda hora levanta, vai no banheiro, come chiclete, mastiga, conversa com a pessoa, olha para o celular, olha para o Instagram, olha para ali. E cadê você no culto, cara? Eu não sei que Deus é esse que você quer, porque o Deus que eu sirvo é um Deus tremendo. É um Deus de fogo, que até a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem diante da presença dEle. E que se você visse Jesus agora na tua frente, aquele que tem olhos como chama de fogo, seus pés reluzentes como o sol, se você olhasse para o cabelo dele branco como a neve, da sua boca saindo uma espada reluzente, você ia cair tremendo igual morto no chão, e você ia pedir socorro e misericórdia pela tua alma. Nós servimos a um Deus tremendo e poderoso, um Deus de fogo. E Paulo diz em Filipenses capítulo 2, nós temos que servir a Ele com temor e tremor diante da sua presença. Sabe por que as pessoas não obtêm profunda transformação dentro de um culto? Porque o poder de Deus não toca em todos, porque eles não vêm meditando para esse lugar. A meditação já começa numa intenção do teu coração: Senhor, eu preciso chegar, eu preciso te conhecer. Essa humanidade, esse século apostata 21, onde é todo tipo de distração e todos os tipos de apostasia, as pessoas estão perdendo cada vez mais a sua própria consciência de quem Deus é, de quem elas são. Os homens estão se achando que são deuses. Os homens estão achando que Deus é obrigado a salvá-los. Os homens estão achando que o culto, que o pastor é como se fosse um escravo das pessoas.
Nós somos servos de Deus, falamos de intermédio de Deus, a palavra de Deus, estamos dia e noite na presença de Deus, com temor diante de Deus, e falamos aqui, não a vocês, mas a minha consciência está aqui, se eu sou aprovado ou reprovado, a mesma espada que desce para aí, desce para cá. Hoje estou num dia extremamente cansado, estamos 11 dias em jejum puxado, ficamos vezes dia na água sem comer nada, não tenho às vezes força para subir aqui, minha voz está cansada, mas eu subo aqui porque eu tenho um temor, um respeito a Deus, porque eu trabalho para Deus em prol do povo de Deus, e porque nós amamos vocês, queremos dar o melhor para vocês, e eu quero ver que quando eu chegar na eternidade, eu vou ter uma pedrinha a mais na minha coroa, chamado pelo teu nome. Irmãos, o Evangelho é poderoso demais, não é nada mais poderoso e sublime do que ele, você deveria conhecer o Evangelho. O Evangelho da sua salvação. Paulo diz o Evangelho da salvação. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 5, 6, 7 diante, Paulo diz que Deus pagará com tribulações contra todos os ímpios e perversos, contra todas as pessoas que não obedeceram o Evangelho e não se submeteram à obediência ao Evangelho a Jesus Cristo. E quando ele vir com seus exércitos para julgar toda a humanidade, a face da terra, julgar aos homens perversos, ele banirá para sempre da sua presença todos os homens, que estarão eternamente destituídos de qualquer consciência ou presença de que seja bom, de que venha de Deus. Você imagina a condenação eterna, que é uma destituição eterna do que é uma consciência, do que é bom, puro, do que é paz? Porque um pouquinho de paz que o homem tem, mesmo que ele esteja no mundo perdido, isso pertence a Deus ainda. Isso é de Deus, pertence a Ele. E Jesus disse: aqueles que têm e não valorizam o que têm, até o que acham que tem será tirado. Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Quais aspectos vocês viveram essa semana para Cristo? Como é que foi sua vida essa semana? Como foi sua vida de adoração essa semana? Quais aspectos vocês viveram para Cristo essa semana? E quais áreas você não viveu para Cristo essa semana, que você precisa vir nesse culto hoje para se arrepender? O que a sua consciência precisa melhorar nesse culto aqui hoje? Quais foram as coisas que Deus falou com você essa semana? O que te custou mais ir à cruz e a obediência essa semana para Jesus? O que Ele tratou com você? Aonde houve arrependimento na tua vida essa semana? Dia após dia estamos crescendo em Cristo, temos que melhorar, irmão. Sempre estou reavaliando minha vida, em cada condição, no mínimo, no meu tratar com as minhas filhas, minhas pequenininhas, estou cuidando de casa, no meu dia a dia, nos meus negócios, em tudo que eu faço. Eu estou observando aonde eu custo ir para a cruz. Aonde Cristo não está reinando. Eu tenho que estar sempre atento comigo. Porque a vida que agora vivo, eu não vivo mais para mim. Como Paulo diz, Gálatas capítulo 2, versículo 20, agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Cristo vive em mim. E esta vida que eu vivo nesse corpo, eu não vivo mais para mim. Quais foram as áreas que você, de fato, adorou a Deus essa semana? E quais são os benefícios de ter uma vida em adoração a Deus? Adoração é viver cantando na rua? Não, irmão. Já ensinei isso para vocês. Cantar é outra coisa. Estou falando adoração. Jesus está falando com a samaritana sobre adoração. Adoração. Você está aqui para adorar. Você é um adorador. Você adora aquilo que você se rende. Você adora aquilo que você se submete. Você adora aquilo que você dá autoridade na sua vida, ou aquilo que tem autoridade sobre a sua vida. O quanto você tem adorado a Deus nessa semana? E a gente vem no culto ainda querendo algo de Deus, e às vezes não damos nada de adoração a Deus. O milagre na hora do culto não começa aqui não, meu filho, começa uma semana antes. Muito antes. Tem culto que eu oro para certas manifestações de Deus uma semana antes, para cair no domingo, não cair na quinta nem na terça. Eu peço a Deus para domingo, o favor dele sobre mim,
e sobre a vida dos seus santos. Você tem que entender que a sua adoração provoca o favor de Deus na sua vida. O nível da tua adoração vai desatar o nível do milagre do favor de Deus na sua vida. Carregar o favor de Deus é estar provido de graça, poder, socorro, força, para vencer a si mesmo, para vencer os demônios, para vencer esse mundo infernal que nós estamos vivendo. Nós precisamos ser verdadeiros adoradores. E nesta época final, como Malaquias diz que nos últimos dias, ele vai fazer a diferença entre quem serve e quem não serve, quem é e quem não é, entre o justo e o profano e o injusto. Haverá uma grande diferença nos últimos dias. Existem males que vêm para o bem, você concorda comigo? José falou para os seus irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o converteu em bem para socorrer a vida e preservar a vida de vocês, como vocês veem hoje. Foi plano de Deus o mal. Foi plano de Deus que vocês tropeçassem contra mim, mas Deus me protegeu para o bem de vocês. Há coisas na sua vida que não vão aparentemente ser boas, vai ser muito ruins, mas vai trazer também o melhor de Deus para você, desde que você tenha uma condição no teu coração: rendição, temor. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Não abandone a tua posição de verdadeiro adorador. Jó, quando começou a receber as notícias de mal a pior, de um grau para outro pior, e quando chegou no último estágio de perda na vida de Jó, ele rasga sua roupa, raspa a sua cabeça, se lança no chão com a boca no pó, e ele adora ao Senhor. Isso é adoração. Isso é um nível de adoração profundo que podemos dar a Deus em outro grau, e também podemos obter outro nível de favor e poder na nossa vida. Quando você mantém a tua posição de servo e servo da tua adoração ao Senhor, e não entrega a sua adoração ao diabo com murmuração, porque os processos estão difíceis na tua vida, mas tu se mantém-se na dor, na aflição, nas perdas, na mesma posição, no mesmo caráter de um filho, de um homem, de uma mulher de Deus. E Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Receberei o bem do Senhor e não o mal? Mas a igreja apostata só quer saber o quê? Super graça, tudo muito bem, mentira. Isso é um nível de adoração que não pode ser tirado da igreja, porque a igreja foi chamada para adorar em todas e qualquer tipo de circunstância. Quando estourar a perseguição mundial, quando estourar as guerras, quando vir tempos difíceis, adore ao Senhor, que é o seu melhor momento de adorar ao Senhor. Quando crises vêm, problemas, dificuldades vêm, se levantam contra você. Eu não sei o que se levantou hoje contra você para você chegar até aqui, mas sempre aprenda uma coisa: use toda circunstância, toda adversidade ao seu favor. Pô, sair de casa, briguei com meu marido, vou assim para o culto. É agora que tu tem que vir para o culto. Seja maduro, aprenda a lidar com os seus problemas, com a tua iniquidade, com a tua fraqueza. É agora é a hora. Quando o teu pior aparece, é o melhor momento de você se arrepender. Quando você tropeça em você mesmo, é o melhor momento de se jogar no chão e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim. Isso é adoração. Isso é adorador. A perfeição que Deus procura em você, qual é? Disposição de obediência, reconhecimento. Perfeitos não são aqueles que são perfeitinhos, que não existe isso, os bonitinhos. São justos, que sabem andar no caminho da justiça, sabem trilhar na vereda da justiça, com toda a tua imperfeição, é mancando, é se arrastando, mas você não sai da tua posição de um verdadeiro adorador da glória a Jesus Cristo. Restará-se bedecaia, porque vivemos para Ele. Isso é adoração. Eu vivo para Ele. Como diz Paulo aqui no livro de Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Cada movimento, seu corpo, sua alma, teu espírito, é para Ele. É para Ele.
No tabernáculo de Moisés existia 3 partes, são pátio, lugar santo e santíssimo lugar. Teu corpo, tua alma e teu espírito. No santíssimo lugar, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para fazer propiciação pelo pecado de Israel. Entrava com sangue, não podia dar uma palavra. Ele entrava em direção à Arca da Aliança. Existia o altar de incensário que subia com as orações dos santos. Na porta de entrada, quando ele passava ali, ele dava 7 passos até a Arca da Aliança e dobrava seu joelho. Ficava em completo silêncio. Até que a Shekinah acendia. Quando a Shekinah acendia, Deus recebia o sacrifício do seu povo, a adoração do seu povo. Depois, reverentemente, levantava muito calmo, quase não respirando. Dava 7 passos para trás, olhando para frente. E não virava as costas para Deus. Quantos de nós temos virado as costas para Deus depois que damos algum sacrifício no culto? Você sai do culto, a primeira coisa que você faz é ficar rindo, tirar chocarris, olhar coisas que não é para olhar depois do culto. Somente tem que descansar sobre o que você está recebendo. O horário agora da noite é para você descansar sobre o que você está recebendo. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer nas redes sociais agora à noite? Vai ficar fazendo o quê? Batendo papo com pessoa de noite? Vai ser roubado pelo diabo? Nós estamos perdendo o melhor de Deus. Meu querido, o culto continua quando você sai daqui. Para os maduros, aqueles que sabem trabalhar no culto, que sabem prestar um culto a Deus na hora do nosso serviço aqui dentro. Prestamos culto a Deus aqui dentro. Para os maduros que sabem administrar a sua vida como um culto, um sacrifício vivo, sabe se mover sobre o altar, sabe trabalhar em prol do povo de Deus, nós estamos cultuando a Deus. E quando sai daqui, não para de cultuar a Deus. Porém, para muitos ainda estão aprendendo. E na hora que estão vendo, nós cultuamos, você pode aprender, e quando você sair daqui, pratique o culto. Talvez o teu culto não começou agora, talvez nem comece nem no final do culto. Talvez o seu culto a Deus comece quando você começar a meditar com o teu coração na palavra de Deus e refletir sobre Deus. Aí teu culto começa. Quando o coração do homem começa a meditar, começa a refletir sobre o que ele ouve, o que ele está vendo, começa-se o culto do coração do homem. Então, para muitos, o culto pode começar quando? Quando ela acabou de aprender e ela tem que sair praticando. Então, saia daqui hoje, praticando um culto a Deus no seu coração. Eu vou ensinar para vocês, meros mortais, nós que somos comedor de legumes, arroz e feijão, farinha do mesmo saco, pega uma gripinha, pega um coronavírus e morre, pacota. Você não é nada. Cuidado. Quantos só nessa temporada que se passou do Covid para cá, de 3 anos atrás para cá? Quantos já se foram? Domingo agora eu vou pregar sobre esses anos que nós vamos correr aqui para frente. Novas pandemias vão vir. Nós vamos enfrentar a nova economia global. Tudo mudará, a tecnologia vai avançar como nunca antes. Se vocês acham a tecnologia avançada, se prepare para o que vocês vão ver nesses próximos anos da vida de vocês. O Senhor me levou um espírito, eu via quando eu estava em casa, fazia uns botões assim, fazia tudo automático. O Senhor falou, se prepare que você vai ver a maior era da tecnologia de todos os tempos, será estabelecida no governo mundial. A única maneira de dominar completamente a mente do homem é tornando tudo tecnológico. É fazer a mente do homem se conectar a tudo que está aqui da tecnologia. Então vamos encher de excessos de informação. Você já reparou quantas informações tem no seu carro? Quem tem um carro um pouquinho mais moderno? Quantas informações tem no seu carro? Milhares. Milhares.
que até hoje eu não consigo explorar o que tem no carro. Tanta informação que tem no carro. Quantas informações estão correndo no mundo todo o tempo? E a nossa mente não para de correr atrás delas. E eu tenho uma notícia para te dar. É tempo de você parar de correr atrás disso. Você precisa parar. Você precisa voltar a ler um livro. Você precisa voltar a ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Você precisa sair da tecnologia. Eu sou um cara que gosto muito de tecnologia. Trabalhei com isso desde meus 14 anos de idade. Conheço muito de tecnologia que você possa imaginar. Mas eu tenho que fugir daquilo. Eu tenho que fugir. Eu tenho que fugir. E eu preciso ficar focado na meditação. E lutar para isso acontecer. E por causa que nós não estamos mais meditando sobre as coisas santas e divinas e verdadeiras, estamos perdendo dia após dia a nossa consciência para o inferno. O diabo tem roubado a consciência da raça humana. Está substituindo as distrações do entretenimento, da tecnologia, com todos os recursos e comodismo que nós temos. A euforia de correr atrás, a grande corrida da montanha para ficar rico. Todo mundo quer ficar milionário. Todo mundo quer ficar rico na internet. Vamos ganhar dinheiro. Então as pessoas não saem mais da frente do computador, não saem mais da frente de uma câmera. E não sabem mais comparecer de frente com aquele que é todo poderoso. Aquele que é todo poderoso. Mais vale um bocado de pão com justiça e paz do que riquezas sem paz, sem Deus, irmãos. Eu aprendi a viver com Deus com pouco, com muito. O que eu tenho não me faz em nada. Eu sei que aquele que me faz tudo é aquele que está dentro de mim. Nós temos que voltar, trazer essa geração ao arrependimento de conhecer quem Deus é, irmãos. E não é uma brincadeira, não é de ser religioso, não é de ser um credo religioso, não é ser católico, não é ser crente, não é ser espírito. Irmão, é ser salvo, ser um filho de Deus, ser transformado pela vida eterna. Se tornar um verdadeiro adorador, conhecer aquele que nós estamos adorando. Salmos diz, tanto os que fazem os seus ídolos como os que o adoram, se tornam semelhantes a eles. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Se Neymar é teu ídolo, você vai cortar o cabelo igual a ele, vai pintar o cabelo igual a ele, vai querer se vestir igual a ele. Aquilo que é o seu ídolo é aquilo que você segue. Se tornamos parecido com aquilo que nós adoramos, a imagem que você carrega é daquilo que você dá mais atenção, é para onde você mais olha. Qual é a sua imagem hoje? Se olha na frente do espelho e pergunta, de quem é essa imagem? Que sua não é. Você pegou de algum lugar. Porque ou recebemos a imagem de Cristo, ou recebemos a imagem do mundo, do diabo. Ou você tem trevas, ou você tem luz. De alguma fonte, isso vem. E a imagem pela qual você está olhando, para onde você está olhando, é o que você está adorando, servindo, é o que modela quem você é. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com os crentes híbridos. Crente híbrido, sabe o que é isso? Quer adorar Deus e quer adorar o quê? As riquezas desse mundo. Quer adorar no altar santo e quer adorar no altar das riquezas de mamão. Quer ser igualzinho ao mundo. Quer falar igual ao mundo, quer andar igual ao mundo e ainda quer dar uma de crente, aqui dentro. Depois eu vou pregar algumas características se você é cristão ou não é. E eu estou falando sério, se nós não mudarmos e modelarmos as pessoas ao verdadeiro padrão, elas vão se enganar com a falsa prosperidade desse mundo. Eu quero ensinar para vocês, irmãos, como Deus muda a vida de um homem, como Deus prospera um homem. Como Deus fez na minha vida, eu quero ensinar esse caminho para vocês, temendo a Ele. Andando na sua obediência, nos seus caminhos e crendo nas suas promessas. Ele te guiará em todos os bons caminhos que Ele tem para você, te preservará a sua alma, a tua vida. E as riquezas que Deus nos concede, ela não nos acrescenta dores. Mas tem muitas pessoas sacrificando sua família, sacrificando seu casamento, sacrificando seu caráter para ter dinheiro, para ter riquezas. Quantos para ter riqueza estão se prostituindo?
barganhando. Quantos famosos, pastores famosos por aí, que não vou citar nome, se prostituem com mulheres famosas para ganhar dinheiro? E é verdade. Prostituição. Para ganhar status, fama e posição, dinheiro. Que pouca vergonha. Estão chamando a criação de homens, entretenimento, de adoração. Sabe o que é adoração? Total rendição e reverência do teu coração. Aonde não tem um espírito reverente, não existe adoração. Então, como é que nós entramos num ambiente de adoração? Renda teu coração, cara. Você não precisa ficar cantando aqui, clamando comigo aqui quando eu começo a adorar aqui no altar, não. Tu precisa render teu coração e ir na presença dEle. É para isso que nós estamos aqui, para abrir um portal de comunhão, de adoração nesse lugar, para que a presença do Deus vivo se revele sobre cada pessoa que está aqui dentro. A presença está aqui, a glória está aqui. Mas como é que ela faz para te tocar? Renda-se. O mínimo de arrependimento e rendimento, de rendição diante daquele que é todo poderoso, que até os demônios estremecem. E por que você não estremece? E por que você não teme? Considere isso quando você entrar em oração, considere isso quando você for cantar a Ele. Como é que está meu coração? Senhor, tenha misericórdia de mim. Tu és o Altíssimo, Santo. No Antigo Testamento, se o sacerdote e qualquer um tivesse pecado, ou se levasse qualquer sacrifício e fogo estranho para o altar, morria imediatamente consumido pelo poder do Altíssimo. Sabe por que hoje não tem mais certos juízos dentro das igrejas? E as pessoas brincam com o pecado? E não conhecem a Deus? Porque não existe ordem. E quando não existe ordem, não tem glória. E quando não tem glória, não tem juízo. Quanto mais ordem meu ministério estiver, mais glória nós vamos ter nesse lugar. E o temor do Senhor estará sobre as pessoas que entram nesse lugar. Ananias e Safira estavam numa dimensão de uma glória, de um favor imenso. Mas pecaram debaixo de uma dimensão de glória e imediatamente tentaram corromper a adoração dentro da igreja primitiva. Tentaram se colocar numa falsa posição. Tentaram obter favor sem rendição do coração. E foram fulminados instantaneamente. É engraçado, se a pessoa vai no centro de macumba, ela tem medo do diabo, fica quietinha. Se manifesta alguém no diabo, a pessoa fica tudo com medo. Que medo do capeta manifestar o diabo. Você tem que ter temor, e tremor é diante do Altíssimo. É dele. É ele que você deve temor e tremor. Entramos diante de um juiz, do desembargador, do advogado, você entra quietinho, você fica todo educado, mas entra dentro da igreja. Não tem um tipo de reverência. A gente reverenciamos aos homens pelos nossos interesses próprios, mas por que não reverenciamos a Deus pela nossa própria salvação? Eu estou te pregando o Evangelho. Vai ser algumas condições para vocês aí. Jamais vamos prosperar, ou jamais vi alguém prosperar espiritualmente. Jamais vi prosperar espiritualmente um crente que negligencia a adoração e a rendição e as determinações de um culto. Se nós não tivermos rendição às determinações de Deus, não podemos prosperar espiritualmente. Há uma condição, e você tem que ter o primeiro passo mínimo de obediência e reverência a isso, para que os anjos intervenham na sua vida. Se o teu coração está aberto ainda por um tempo para ouvir, aproveite agora. Aproveite agora para ouvir a palavra. Antes que Satanás se levante contra você, sua alma. Antes que o inimigo da sua alma, que você não conhece, se levante contra você. Você tem um tempo de misericórdia. Aproveite o tempo de misericórdia. Ouça palavras que possam mexer com a tua consciência e trabalhar no teu coração. Porque o tempo é curto. E você precisa escapar no momento que te concede misericórdia. Talvez você entrou nesse culto, não é por causa da tua força, é por causa da força de outros. Talvez por causa das intercessões de outras pessoas que orou a vida inteira para a tua vida, para você se converter. Eu oro por pessoas que elas nunca, jamais imaginarão na vida delas que eu estou orando por elas, para elas serem salvas. Um dia elas vão ser salvas por causa do favor das minhas orações.
E elas nunca vão saber disso. E Deus concedeu arrependimento para elas, porque outros se colocaram no lugar de sacrifício por elas. Então talvez você está aqui dentro. Não é porque você quis vir no culto. Alguém gerou favor no mundo espiritual por você. Alguém orou. Alguém pagou um preço. Algo moveu no mundo espiritual para os anjos descer e trazer você dentro da casa de Deus.